Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião para nós seguirmos com os nossos estudos na carta de Tiago. Mais uma vez eu peço que o Eterno nos abençoe grandemente e que possa falar aos nossos corações e que possamos receber uma bênção muito especial nesta noite e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo lá no primeiro capítulo de Tiago, dos versos 12 até o 15. E a partir do verso 12 até o 15 nós seguiremos nesta ocasião estudando a carta do nosso querido irmão Tiago, que anteriormente nós já abordamos que ele era o irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão segundo a carne, ou meio-irmão. E diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então vamos começar a trabalhar esses versos aqui e vamos ver o que o Eterno tem a nos ensinar através desses versos aqui. Então o nosso autor, aqui nesta sessão que nós estamos estudando nesta noite, ele segue ainda exortando ali esses cristãos judeus e novamente ele torna a falar ali da questão que há das provações, só que agora ele tem o objetivo de fazer ali uma separação entre provação e tentação. Ele começa ali a salientar que provações são adversidades que vêm da parte de Deus. Assim como Abrão ali foi pedido para ele o seu único filho, Isaque, ali era uma provação, não era uma tentação. Deus não estava tentando ele, mas estava provando a sua fé para que sua fé fosse enaltecida ali, sua fé crescesse e ele se firmasse cada vez mais nessa fé. Assim como Jó também, Deus não estava tentando Jó ali quando colocou todos aqueles problemas em sua vida e por último, quando colocou aquela chaga mortal ali em sua pele, poderia ter matado ele, mas foi a única coisa que Deus não permitiu, que o diabo, o inimigo, tocasse ali em sua vida. Então desta forma, ele faz aí uma definição de que provações são coisas que vêm da parte de Deus. E tentações, meus irmãos, ele começa a salientar aqui que é uma coisa que nasce dentro do coração do homem e é uma cobiça que nasce dentro do ser humano e não vem da parte de Deus. E por isso que ele começa a falar destas coisas aqui já no verso 12, ó. Por isso que ele diz, ó: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E aqui, quando ele fala de coroa da vida, ele começa a fazer uma comparação ali, ó. Ele usa como exemplo ali os jogos romanos, onde tinham aquelas provas ali de pigas, que eram uma espécie de carroça, que era puxada por cavalos extremamente velozes ali, e o vencedor era aquele que chegava até o final dessa prova, até a última volta. E no meio do caminho dessas provas, muitos iam ficando para trás e no final só chegava um. E era este que recebia a coroa dos louros ali, que era o prêmio que era dado ao vencedor. Então, desta forma, a comparação, o exemplo que ele tira aí dessas
provas que existiam lá no Coliseu Romano, assim como batalha de gladiadores ali também, que ao final só restava um de dois que entravam em batalha, e era o único que recebia o prêmio, e recebia essa tal coroa aí dos louros, que eu dei o exemplo aqui. Então, desta forma, ele diz que a vida cristã seria essa prova em si, e aquele que vencesse essas provações e chegasse até o fim, receberia a coroa da vida. E o que era essa coroa da vida? Lá no Coliseu Romano, era uma coroa literal ali, pode ser que fosse de bronze ou de ouro, não sei ao certo do que era o material, mas a coroa da vida que é prometida àqueles que vencem a batalha e que passam por essa prova aqui nesta vida, é vida eterna, é vida em abundância. Então o que Tiago está salientando aqui é que provação vem da parte de Deus. A vida cristã será uma provação, muitas vezes até seus próprios amigos mais chegados vão te abandonar, seu pai, sua mãe, seus irmãos. O único que não vai te abandonar é Cristo. E desta forma ele nos diz que aquele que vencesse essa provação aqui desta vida seria o que receberia a coroa da vida. E o que era a coroa da vida, que eu já salientei, era a vida eterna, a vida em abundância que Cristo Jesus promete a cada um de nós. Então, nesse sentido, aqui ele já começa a demonstrar a diferença que há entre tentação e provação. Provação, como eu disse, vem da parte de Deus para nos testar, para nos provar a fé e nos confirmar cada vez mais na vida cristã. E ali as tentações nascem em nossos próprios corações corruptos. Então por isso que aqui no verso 12 ele disse que a única maneira deles ali, dos crentes ali do passado e nós, chegarmos à glorificação, a receber a coroa da vida, era passando pelas provas que vinham sobre nós e sobre eles também, onde ele usa aí, como eu disse, de comparação, ele usa ali de exemplo os jogos romanos. Eu já dei aqui o exemplo. E o único que recebia aí o prêmio era aquele que vencia a prova, aquele que chegava ao final ali da corrida. E o único gladiador que recebia o prêmio era o que vencia a luta. Então era o único que recebia a coroa dos louros após vencer as provas, chegando ao fim delas. E nesse sentido, a vida cristã, ela seria a prova em si. Então nesse sentido, ele queria que seus leitores entendessem que a única forma de chegar à vida eterna era suportando essas provas aí que vinham na vida cotidiana. Era suportando as provas e perseverando, pois não se pode chegar ao pódio sem vencer as provas. E ele segue aqui no verso 13, dizendo o seguinte, ó: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então ele esclarece que por mais que haja passagens ali que denotem que Deus, ele é a origem de todas as coisas, era um erro, era um equívoco as pessoas entenderem que Deus fosse a origem do mal ou a origem do pecado. E o que ele está querendo fazer aqui com essas declarações? Ele está refutando uma doutrina que existia ali entre um grupo de judeus que era chamada de Yetzer Hará. E o que significa aí Yetzer Hará? Significa ali aquele impulso do mal, impulso para o pecado. Então esses judeus estavam pregando ali em suas sinagogas que Deus seria o originador desse tal impulso para o mal. Então declara que o Criador seria a origem desse Yetzer Hará aí, que é o impulso do mal. E Tiago está dizendo que de modo nenhum era para ser entendido desta forma, que Deus ele não tenta ninguém e ele tampouco pode ser tentado pelo mal. Por isso que mais à frente nós vamos encontrar ali no verso 17, ele dizendo que Deus ele é a origem de todas as coisas boas. E ele diz que todas as coisas que existem em Deus são muito, mas muito boas. Porque lá ele repete por 2 vezes que é uma boa dádiva.
Então, com isso ele está refutando essa ideia, essa doutrina judaica aí, Yetzer Hará, que dizia que Deus era a origem do impulso do mal. E deste modo, ele não induz ninguém a pecar. Então, por isso que Tiago está dizendo, essa doutrina aí ela é falha, por quê? Porque ela diz que Deus induz o ser humano a pecar. E ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ele não tenta ninguém. Então, ele é santo. E Tiago, ao declarar que ninguém, ao ser tentado, devia atribuir isso a Deus, como eu disse, possivelmente ele estava refutando aí essa ideia de alguns rabinos ali que diziam que Deus era a origem do impulso para o mal. E Moody, comentando este verso, ele diz o seguinte, ó: alguns judeus arrazoavam que, tendo Deus criado tudo, devia ter criado o impulso do mal. Então, o que eles estavam dizendo? Eles estavam arrazoando ali, conjecturando que Deus, por ser a origem de tudo, ser o criador de tudo, ele também seria o criador do pecado. Então, o que Tiago está salientando aqui é que Deus, ele não é a origem do pecado. Desta forma, nesta cláusula que Tiago está refutando, é que Deus não pode ser tentado e ele não tenta a ninguém. Ele jamais será tentado pelo mal porque ele é santo. E se ele é santo, não pode existir nenhum tipo de impulso ou indução ao mal no Criador. Então, por isso que ele está dizendo que era um equívoco, era uma ideia totalmente equivocada você dizer que Deus era a origem do impulso do mal. Então, Tiago está indo na contramão do ensino desses judeus ali. Não eram todos os judeus que ensinavam desta forma, mas por Tiago estar aqui refutando essa ideia, é porque alguns estavam ensinando. Então, ele deixa claro que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, ele não é a origem do Yetzer Hará, essa doutrina aí do tal impulso para o mal. Deus, ele não induz ninguém ao pecado, definitivamente não. E nos versos 14 e 15, vejam o que nós encontramos aqui, ó. Ele diz, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então ele está comparando aqui a cobiça com uma mulher e o pecado, o fruto da união da cobiça com a nossa propensão ao mal. Então por isso que ele diz aqui, ó: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E no verso 15, ó: então a cobiça, depois de haver concebido, ela ficou grávida aí, ó, a cobiça ficou grávida da vontade humana, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o fruto da união aí, da nossa vontade humana, dos nossos desejos carnais, com a cobiça gera o pecado, e o pecado dá à luz a morte. Então ele deixa claro que, em hipótese alguma, os crentes e ninguém devia botar na conta do Eterno o fato de nós sermos diariamente ser tentados pelo mal. Então ele deixa claro que, em hipótese alguma, os crentes e nem ninguém deviam colocar na conta do Criador a responsabilidade do pecado. A responsabilidade do pecado, segundo Tiago aqui, é totalmente do ser humano, que é pecador, que depois da queda se tornou depravado. Não é Deus que nos induz ao pecado, mas é os nossos próprios desejos, ou são os nossos próprios desejos carnais que nos induzem a pecar. Então, em hipótese alguma, os crentes, em tempo algum, ou ninguém, devia estar colocando na conta do Criador a responsabilidade por suas falhas, pecados, cobiças e tentações, pois esse tal aí, Yetzer Hará, ou impulso do mal, impulso voltado para o mal, tem origem e são de responsabilidade do ser humano e não de Deus. Então todo tipo de pecado, todos os tipos de males que ocorrem no mundo, cai na responsabilidade do ser humano e seu coração depravado. Deus não tem nenhuma participação nesses atos pecaminosos e
aí de maldade que existem no mundo. E Calvino, ele declara algo aqui a respeito desse texto, e eu julguei muito sobressalente, por isso eu coloquei aqui, ó. Ele diz assim, ó, o seu objetivo, ou seja, o objetivo de Tiago, ele diz aqui, ó, era apenas este, ensinar que está em nós a raiz de nossa própria destruição. Então, o que ele está dizendo com relação a isso? Ele está dizendo que está no ser humano o pecado, que é a raiz de sua própria destruição. Então, se o ser humano ele se deixa levar pela tentação, pela cobiça que gera a morte e tem a sua raiz aí no pecado, isso é de responsabilidade do ser humano. O Senhor e Salvador, ele não induz ninguém a pecar. E vamos seguindo. Voltando ao verso 15, ó. O nosso autor, ele ensina algo aqui que ele havia aprendido com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre, que o pecado é fruto da união da cobiça com a vontade humana, que foi algo que eu já salientei aqui. Abra comigo em Gênesis, no capítulo 6 e versículo 5. Então, o pecado é fruto da união da cobiça com a vontade humana. Gênesis capítulo 6 e verso 5 nos diz o seguinte, ó. Preste atenção nisso, que é algo bastante claro que diz aqui, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, o que o Senhor está salientando aqui? Que o desejo do coração do ser humano é continuamente o quê? Mal. E no verso 8 aqui, no capítulo 8, e versículo 21, veja o que nós encontramos aqui também, ó. Capítulo 8 e versículo 21 de Gênesis, ó. Diz assim, ó: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então ele diz aqui que o desígnio do coração do ser humano é continuamente o quê? Mal. Então, a responsabilidade do pecado, ela cai na conta do próprio indivíduo que o comete. Não está nas mãos do Senhor. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher o certo e o errado. E se Ele não intervir, se Ele não entrar em ação, se a sua graça não nos atrair, se Ele não nos elegesse desde antes da fundação do mundo, sabe o que aconteceria? Nós sempre escolheríamos o lado errado. E o Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 15, de verso 18 até o 21, ele fala com mais propriedade ainda a respeito disso. E por isso que eu disse a vocês que Tiago, ele estava só repassando algo que o Senhor Jesus Cristo havia ensinado. Mateus capítulo 15, de versos, deixe-me ver aqui, 21 até o 23, ó, diz assim, ó, é isso mesmo? Mateus capítulo 21, versículo 18 até o 21, é isto? Mateus capítulo 15, versículos 18 até o 21, ó, diz assim, ó: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque o coração, ou porque do coração do homem, procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. E no capítulo 7 de Marcos, o Senhor Jesus ele diz mais aqui a respeito disso, verso 21 até o 23, ó. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. De onde que ele diz que vem o pecado? De dentro do coração corrupto e contaminado do ser humano. Então era um equívoco alguém dizer
que o Senhor, o Criador do universo, ele era ali o Criador, a origem do Yetzer Hará, que é a origem ou a propulsão ali para o mal, o impulso para o mal. Com isso eu já posso concluir aqui esta primeira exposição com algumas aplicações. Nesta sessão, Tiago nos ensina aqui algo que é bastante claro, que a única forma de nós resistirmos às tentações é nos voltando para Deus e nos submetendo à palavra. Porque Deus é o único que pode nos dar condições de vencer o pecado. Em Tiago, no capítulo 4 e verso 7, que nós vamos chegar lá ainda, diz o seguinte, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. O que vai acontecer com o diabo? Ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus e sua palavra, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Se você não depender da unção do Espírito Santo, se você não depender da direção de Cristo através do seu Espírito, com certeza você vai pecar, porque o seu coração, como nós vimos aqui, ele é totalmente propenso para o mal. Enganoso é o coração do homem. Quem será que pode conhecê-lo a não ser o Deus? É o único que pode colocar um freio no ser humano corrupto e depravado, que tem o seu coração, o desígnio do seu pensamento sempre voltado para o mal. 2. Devemos nos alegrar nas provações. Por quê? Pois somos bem-aventurados ao ser tentados, ao ser provados aqui nesta terra também, tentados e provados. E o porquê? Porque se nós estamos sendo tentados, se nós estamos sendo provados por Deus, e várias tentações adversas estão vindo, que procedem de dentro de nossos corações, é porque o nosso galardão é grande. Porque se o seu galardão e o meu galardão não fosse grande, o inferno não ia se levantar contra você e contra mim diariamente. Então saiba que você é bem-aventurado ao ser provado, ao ser perseguido por causa de Cristo. E isso significa que a nossa coroa, a coroa da vida que foi apresentada por Tiago aí, é muito grande, muito, mas muito grande. Abra comigo em Mateus, no capítulo 5, de versos 10 até o 12, e veja que nós encontramos aqui, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados quando sois por minha causa, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriam e vos perseguem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse, saiba que se você está sendo perseguido, se você está sendo tentado aqui nesta terra, várias adversidades estão vindo sobre você, é porque o seu galardão é grande. Se você está sendo perseguido por causa do nome de Cristo, você é bem-aventurado. Então suporte, ainda que esteja doendo, ainda que a batalha seja dura, seja sangrenta, ainda que toque em sua carne, que você sofra, saiba que o Espírito Santo de Deus, ele te dá condições de você suportar essas provações e também as tentações e vencer o maligno. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. E o terceiro aqui, e último ponto de aplicação, que para mim é o mais importante, diz o seguinte, não culpe a Deus nem os outros pelos seus erros, pecados, escolhas erradas que você comete aqui em sua vida. Então não culpe a Deus nem aos outros por seus erros, pecados e escolhas erradas, mas ao contrário, seja humilde, seja submisso ao Eterno, e assim como o rei Davi, reconheça o seu pecado, e assim você terá plena harmonia com Deus. Há um tempo atrás eu ensinei aqui para vocês o que era a oração segundo a vontade de Deus. E eu acredito que todos aqui se lembram que a oração segundo a vontade de Deus é confessar os seus pecados. Abra comigo aí no Salmo, no número 32,
em versículo 5, e veja o que o próprio Davi nos diz aqui, ó. Salmo 32, versículo 5, nos diz da seguinte maneira, diz assim, ó: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então o segredo aqui para Davi, para ele ser ali alguém que estava verdadeiramente na comunhão com Deus, era confessando os seus erros. E por isso que quando ele foi confrontado ali pelo profeta Natan a respeito do pecado ali que ele havia cometido ali de adultério, ao tomar a única esposa que o seu soldado Urias tinha ali, ele disse, se eu sou este homem aí, então que eu morra. Eu reconheço que eu sou um pecador. E Natan disse para ele, o Senhor perdoou o seu pecado, mas por conta da consequência deste pecado, a espada nunca mais vai sair de dentro da sua casa. Você passará por diversas tribulações porque você pecou. Deus te perdoou, você não vai perder a coroa da vida, mas você vai pagar por este erro aqui nesta terra. Então, é melhor nós orarmos a Deus, é melhor nós resistirmos às paixões infames deste mundo e pedir que o Espírito Santo tome controle de nossas vidas do que nos deixar levar pela cobiça e pelo pecado, porque a união desses dois vai produzir o quê? A morte. Então saiba que a única forma de você ali controlar o seu impulso para o mal que está dentro do seu coração é através do Espírito Santo. E não culpe a ninguém, nem mesmo a Deus. Culpe a você mesmo e reconheça que o único responsável pelo pecado que você comete, seja oculto ou seja à vista de todos, é você mesmo. E este ser, que é o seu eu, deve ser alimentado com a palavra de Deus para que assim esta palavra frutifique e produza em você unção do Espírito Santo e assim você possa resistir ao pecado. Que o Eterno nos abençoe grandemente.